Glória a Deus, boa noite a todos. Opa, tá forte só aqui para mim ou tá para todo mundo aí? Graça e paz, amém, queridos? Deus é muito bom, amém? Aleluia. Todas essas informações é porque nós prezamos que você esteja bem informado, orientado sobre aquilo que nós estamos produzindo como igreja. Mas além disso, eu quero recomendar a você nos seguir nas nossas redes sociais institucionais, para que você possa estar por dentro de toda a programação que nós estamos promovendo, para que através dessas programações, com certeza, você vai ser abençoado, você vai estar envolvido com coisas que vão abençoar você. Amém, gente? Então, fica conectado com a gente também através das nossas redes sociais, para que você esteja por dentro de toda a nossa programação. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Aleluia. Que noite abençoada, é tão bom estar aqui com vocês. Quero saudar vocês também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sei que a palavra de Deus, as sementes da palavra de Deus, elas alcançam a sua vida que está aqui presente, mas alcança também aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Tem gente muitas vezes de longe, tem pessoas nos assistindo, muitas vezes nos acompanhando até de fora do Brasil, e elas são abençoadas através da nossa transmissão. Esses dias eu estava ouvindo um pastor falar, e ele estava dizendo: nós precisamos ocupar os espaços, porque se nós não ocuparmos, o mundo está ocupando esses espaços. Então nós vamos ocupar as redes sociais também, nós vamos transmitir uma mensagem através das redes sociais também. Com certeza nós estamos alcançando pessoas. Esses dias nós, em um único mês, alcançamos através das nossas redes sociais 500 mil pessoas. Isso é algo maravilhoso, meu irmão, e nós estamos trabalhando para melhorar, para intensificar cada vez mais, e o propósito disso é abençoar mais e mais pessoas, amém? Mas eu quero adentrar a palavra de Deus junto com vocês nessa noite. Mas antes eu quero orar um pouco mais. Espírito Santo de Deus, Espírito da graça, o Senhor é bem-vindo em nosso meio, Pai, para cumprir e realizar a sua obra entre nós. Nós estamos aqui e abrimos a porta do nosso coração para recebermos nesse tempo oportuno graça e misericórdia para as nossas vidas. E nós abrimos a nossa vida, Pai, porque é nesse lugar que nós somos alcançados por Ti. Obrigado por mais essa noite. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe, que o Senhor está trazendo, por cada pessoa que o Senhor está conectando a nós. Eu creio que a Tua palavra está produzindo e produzirá cada vez mais vida e frutos sobre os meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque confiamos e cremos no poder da Sua palavra. Como está escrito: passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra, ela permanecerá. Nós estamos firmes por causa da Sua palavra. A Sua palavra é o que nos sustenta e nos segura. E nós aguardamos, Senhor, com expectativa o que o Senhor está por fazer. Há expectativa em nosso coração, Pai. Não vai ser como o mundo diz que vai ser. Não vai terminar como o mundo diz que vai terminar. Está acontecendo e vai ser como o Senhor já falou que seria. Vai concluir, vai terminar como o Senhor disse que terminaria, e não como o mundo diz, e não como as pessoas dizem, e não como as circunstâncias tentam até nos mostrar. Vai terminar como o Senhor já falou. E nós estamos apegados à Sua palavra. Nós cremos nela, Pai. E é por isso que Te adoramos e Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado. Pode sentar. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Aleluia. Podemos mergulhar na palavra de Deus? Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, São Lucas, o médico amado, capítulo 2,
Lucas capítulo 2. Aleluia. Lucas capítulo 2. E o verso nós vamos ler a partir do verso 40. Aleluia. O Senhor colocou algo no meu coração que eu quero transmitir a você. Podemos chamar essa noite, podemos colocar um título sendo amadurecer. Nós no mês passado falamos sobre o poder da semente e nesse mês estamos falando sobre o crescimento. E o Senhor tem colocado uma mensagem no meu coração sempre que eu venho estar aqui diante de vocês. E desde do primeiro dia que eu tive ministrando, o Senhor colocou isso no meu coração. Falar para você e para mim também, que crescer ou crescimento não se resume ou não está apenas ligado a questões financeiras, a questões materiais, mas que Deus quer ir além destas coisas. Crescer financeiramente, crescer materialmente faz parte do pacote, mas Deus, Ele quer ir além conosco do que é apenas financeiro, do que é apenas material. Sabe, irmãos, nós somos da palavra da fé, nós somos uma igreja pentecostal e nós cremos em prosperidade. Nós não cremos que Deus nos resgatou para nos manter na miséria, nós não cremos que Deus nos resgatou para nos deixar sem recursos, desprovidos. Não, essa não é a vontade de Deus para nós. Afinal de contas, eu e você como pai, não queremos ver os nossos filhos precisando, não queremos ver os nossos filhos com falta. Nós queremos ver os nossos filhos abastecidos, queremos ver os nossos filhos supridos de tudo o que eles podem. Isaías 1,19, a Bíblia diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Então faz parte da vontade de Deus para nós nos dar o que é melhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu e você não podemos viver apenas para isso. Eu e você não podemos apenas viver para ter um carro melhor, não podemos viver e nos desgastar, gastar a nossa vida apenas para ter um salário menor, apenas para morar numa casa melhor. Não, irmão, a vida não é sobre isso. A vida vai muito além do que apenas isso, e eu e você, nós fomos resgatados porque há um propósito divino para as nossas vidas. Deus nos chama para coisas maiores, que vão além apenas de coisas financeiras e naturais. E eu quero nessa noite falar com você sobre amadurecimento. Eu não creio, irmão, que alguém que cresce espiritualmente ou alguém que se dedica a Deus, eu não acredito em pessoas que crescem espiritualmente, mas elas não crescem na sua vida cotidiana. Como por exemplo, eu não creio em alguém que se diz espiritual, eu estou crescendo espiritualmente, mas isso não faz dele um marido melhor. Eu não creio em alguém que se diz crescido espiritualmente, mas isso não faz dele um empresário ou um empregado melhor. Porque Deus não nos quer fazer crescer só dentro da igreja. A nossa vida não é só a igreja. A nossa vida é em tudo que nós estamos envolvidos, em tudo que nós estamos fazendo. Então, se você está crescendo espiritualmente, isso precisa repercutir lá no seu trabalho. Isso precisa ter uma vertente lá no seu trabalho, onde você está crescendo lá, onde você está se desenvolvendo, onde você é um empregado melhor, e às vezes você é um empregador, mas Deus também está lhe melhorando, e você se torna um empregador melhor. Isso é crescimento, isso é amadurecimento. Amém, queridos? Eu creio em Deus nos expandindo em todas as áreas da nossa vida. Quando nós falamos de áreas, é uma forma didática de tentar explicar, porque eu e você somos um. A mesma pessoa que está aqui cultuando é a mesma que chegou do trabalho.
Amém, queridos? Nós não deveríamos, eu vou dizer isso, nós não deveríamos usar capas, né? Eu botei a capa de trabalhador, aí eu cheguei em casa, tiro a capa de trabalhador, vou botar a capa de crente que é para ir para a igreja. Não. Nós somos a mesma pessoa, ou pelo menos deveríamos ser a mesma pessoa, em casa, no trabalho, na igreja. Eu me recordo de uma história. Uma mulher foi pedir um aconselhamento pastoral e o pastor marcou com aquela pessoa, e então a irmã chegou no aconselhamento carregando várias malas. E o pastor não entendeu e perguntou: minha irmã, o que é isso? Você está vindo para cá de mala? O que foi que houve? Ela disse: não, pastor, é porque eu quero vir morar na igreja agora. Ele disse: como assim você quer vir morar na igreja? Você tem sua casa, por que você quer vir morar na igreja? Ele disse: não é porque quando a gente está na igreja, meu marido é uma benção, mas quando a gente sai... Veja, irmãos, nós temos dias bons e maus. Eu sou pastor, mas eu tenho dia que eu acordo com a pá virada também. Não se preocupe não, se eu ainda não acertei um em você, daqui para lá, um dia você vai me pegar aí. Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que não é que nós vamos estar todos os dias. Às vezes as pessoas têm uma impressão, principalmente de alguns ministros, que eles acordam flutuando. Já acorda orando em línguas. Acorda não, crente. Esses aí que você admira, que eu também admiro, eles acordam muitas vezes chateados, acordam muitas vezes reclamando. Acontece, irmão, porque são homens. Nós somos imperfeitos, mas é por isso que a Bíblia está falando sobre amadurecimento. Nós estamos em um processo de amadurecimento. E eu quero trabalhar isso um pouco com você. Abra a sua Bíblia, você já abriu, né? Já dei tempo suficiente. Lucas capítulo 2, versículo 40. Quem achou diz: eu vou para o céu. Quem não achou diz: eu vou também. Tem gente para achar aí, vai. Lucas 2, 40. Lucas capítulo 2, verso 40, a Bíblia diz assim: está escrito: e o menino, falando do Senhor Jesus, e o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça estava sobre ele. Coloca na versão RA para mim aí, por favor, pessoal, a revista atualizada. Enquanto eles vão abrindo a RA, eu já vou abrir na terceira versão, NVT. Na RA, a revista atualizada, diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Volta aí, é o 40 que eu quero, vocês estão no 41 já. Isso. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Me permita ler na nova versão transformadora. Diz assim: ali o menino foi crescendo, saudável e forte, era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Jesus tinha aqui algo em torno de 12 anos de idade, segundo alguns estudiosos falam. E a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que ele estava ali, mas ele estava crescendo, amadurecendo. Mas eu quero chamar a sua atenção para três coisas, ou para três maneiras, ou três áreas onde ele estava crescendo. A primeira delas é que a Bíblia diz que ele crescia em força, ou se fortalecia. Isso quer dizer o quê? Ele estava crescendo fisicamente. Você sabia que é responsabilidade minha e sua cuidar do nosso corpo? O corpo nos pertence, Deus nos deu para nós cuidarmos. E Deus espera que eu e você cuidemos daquilo que é nosso. Amém, queridos? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar dessa casa, para que nós possamos viver tudo que Deus tem para nós. Eu vou te dizer, não adianta, irmão, não fica querendo culpar a Deus das suas próprias más escolhas para seu corpo. Eu gosto de pensar nisso.
Deus é tão bom porque Deus é Deus que arruma a bagunça que a gente faz. Nós bagunçamos e Deus vai lá e arruma. As pessoas não nascem doentes, elas adquirem doenças. Existem doenças que entram por várias formas, mas em especial as que mais matam hoje em dia, elas são adquiridas por uma má alimentação e pelo sedentarismo. E a gente fica querendo uma razão, querendo buscar, às vezes culpar as situações, até Deus, por causa disso. Mas, irmão, é responsabilidade nossa cuidar do nosso corpo. É responsabilidade sua e minha cuidar do nosso corpo. Não espere que as coisas simplesmente aconteçam, né? Eu já vi pessoas fazendo campanhas, né, de oração para emagrecer. O alvo era emagrecer. Rapaz, se o jejum estiver envolvido, pode até ajudar, mas se não aprender a comer direito, não funciona, querido. A Bíblia está dizendo que Jesus crescia em força no seu corpo, ele cuidava do seu corpo, ele se fortalecia fisicamente falando. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Um grande avivalista escocês, ele é muito conhecido pela frase que ele dizia assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Aí ele disse: eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. O cavalo que ele se referia era o seu próprio corpo físico. Ele não tinha bons hábitos fisicamente falando, ele tinha maus hábitos fisicamente falando. Resultado, em pouco tempo o seu corpo enfermou e ele não podia mais levar a mensagem que Deus havia dado a ele. Morreu jovem. Infelizmente, se você estuda um pouco dos grandes avivalistas da história, alguns deles passaram por essa mesma situação que esse escocês. Eles se entregavam de forma tão intensa às coisas, não sendo cuidadosos com a sua própria saúde física, que eles acabavam perdendo a continuidade, a longevidade do ministério por conta de uma má atitude com o próprio corpo. Amém, queridos? Então cuide do seu corpo, tenha responsabilidade com o seu próprio corpo. Isso vai ajudar você a viver tudo que Deus tem para a sua vida. Há uma promessa de longevidade para nós. Agora eu quero te dizer, Deus não quer que você esteja na velhice, sofrido, precisando de pessoas e mais pessoas para cuidar de você. Não é só, o que Deus tem não é apenas uma maior quantidade de anos, é qualidade, meu irmão. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Mas vamos continuar. Jesus crescia em força fisicamente, sabedoria. Nesse contexto eu interpretei sabedoria como crescendo intelectualmente, crescendo emocionalmente. Sabe, meus irmãos, havia num passado relativamente breve a ideia de que crente era tapado, desculpa a expressão. A ideia de que os crentes não são pessoas analfabetas ou semi-analfabetas. Sabe, meu irmão, Deus não chamou a gente para ser desse jeito, não. Nós podemos e nós devemos crescer, aprender, nos desenvolvermos, esticar também emocionalmente e intelectualmente. Afinal de contas, querido, nós precisamos ocupar os lugares. Não podemos deixar os lugares vazios, porque tem outros que não estão buscando a Deus, estão ocupando esses lugares. Deus quer levantar grandes, não apenas empresários, grandes médicos, grandes advogados, grandes juízes, seja lá o que for aí, cheios de Deus, homens e mulheres que amam a Deus e a sua palavra. Nas universidades, nas escolas, é para nós estarmos lá. Agora, meu irmão, você não vai chegar lá, né, você não vai dormir e acordar como juiz, não. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que aprender. Deus não é, como eu posso dizer, um facilitador de posições para nós. Não, Deus está nos orientando, dizendo: meu filho, cresça, avance, eu estou com você. As pessoas olham para as histórias da Bíblia e parece que elas entendem como se aquilo fosse um passe de mágica. Mas não, irmãos, havia dedicação. Jesus Cristo lia.
Jesus não amanheceu com 12 anos sabendo da Bíblia na cabeça, não. Ele lia. Ele tinha hábitos de leitura. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque só acha um texto nas Escrituras quem já passou por ele. E olhe que hoje está muito mais fácil, porque hoje tem capítulo e versículo. Naquela época nem tinha. Aí a Bíblia diz que Jesus chegou num culto, pediu o rolo do livro do profeta Isaías e achou onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe por quê? Porque ele já havia lido, porque ele conhecia. Quando o diabo apertou ele no deserto, quando ele começou a falar, as pessoas acham que foi uma luz que brilhou nele e ele começou. Não, irmão, ele já tinha lido aquilo que ele falou, estava guardado nele, porque ele havia trazido aquilo para dentro de si. Ele era um homem que lia. Aleluia. Agora a gente não quer se dedicar, a gente quer que simplesmente acordar e quando vier a tentação, aí vai sair alguma coisa. Vai o que você colocou para dentro. Amém, queridos? O nosso frequentar a igreja, a nossa busca a Deus tem que nos melhorar como pessoas, como indivíduos. Não pode ficar só, eu vou para a igreja na quinta, glória a Deus por isso, eu vou na igreja no domingo e fica só nisso, na quinta e no domingo. Não, irmão, a espiritualidade, o buscar a Deus tem que nos fazer pessoas melhores, tem que nos fazer maridos, esposas melhores, filhos melhores, porque Deus está tocando a nossa vida como um todo. Agora, como eu disse, irmão, talvez isso seja uma reflexão sobre a motivação pela qual você está buscando a Deus. Porque se você está buscando a Deus exclusivamente para os seus próprios interesses, talvez isso não esteja produzindo o resultado que você espera. Abra comigo em Tiago, por favor. Abra sua Bíblia, deixa aí marcado, mas vai comigo lá no apóstolo Tiago, bem pertinho de Apocalipse. Tiago, vou achar o texto agora. Tiago 4. Eu vou ler desde o 1. Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Olha o verso 3: pedis e não recebeis. Sabe por quê? Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Às vezes nós estamos pedindo coisas, mas nós estamos apenas pensando nos nossos próprios deleites. Estamos pedindo mal, porque estamos pensando apenas em nós mesmos. Mas, irmão, Deus quer te fazer ir além. Deus quer te fazer crescer, Deus quer te fazer expandir, a ponto de você entender: rapaz, não é para ficar só aqui dentro da igreja. O que eu estou recebendo não é só para me fazer um crente dentro da igreja melhor, não. Eu vou ser alguém melhor lá fora, eu vou ser um instrutor melhor lá fora, eu vou ser um policial melhor lá fora, eu vou ser diferente onde eu chegar. Porque que crescimento é esse, irmãos, que só nos edifica em uma área da nossa vida? Que crescimento é esse que só
só uma banda da gente cresce e a outra permanece do mesmo jeito. Não, Deus quer nos fazer crescer como um todo. Deus está nos amadurecendo como um todo. Deus está me amadurecendo aqui no meio da igreja, mas lá na minha casa eu também estou amadurecendo. Lá no meu trabalho eu também estou amadurecendo. Aleluia! Porque, como eu disse, a separação das áreas da vida é apenas no sentido de explanar, didático, mas nós somos uma única pessoa. Então, se Deus está promovendo crescimento aqui em nós, esse crescimento precisa repercutir lá fora. Esse crescimento precisa repercutir no nosso lugar de trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, e não permanecer apenas aqui dentro da igreja. Então, como eu estava falando para vocês, Jesus também cresceu intelectualmente, cresceu emocionalmente, ele se desenvolvia com estas coisas. Irmão, cuide da sua vida emocional e intelectual, cresça, expanda também nessas coisas. Mas o que é que Deus pode fazer para mim? Ele está abrindo seus olhos nessa noite mais uma vez. Ele está abrindo os seus olhos nessa noite para você mais uma vez, dizendo: você pode avançar, você pode crescer, eu estou com você para te conduzir, eu estou com você para te proteger, eu estou com você para te fazer avançar. As faculdades precisam de crentes. Vou falar dele porque eu o respeito muito. Quem já ouviu falar do missionário R.R. Soares? Um homem de Deus de longas datas, faz tempo isso, mas eu me recordo quando ele, já senhor de idade, já com o ministério estabelecido, fazendo faculdade, irmão, voltou para a sala de aula. Aquele homem tinha necessidade disso? Com certeza não, mas ele queria avançar, ele queria expandir em alguma coisa, mesmo depois de velho, voltou para a sala de aula. Sabe qual é o resultado disso? Com certeza, muita gente foi abençoada por ele naquele lugar. Cresça, irmão, se desenvolva, amplie, expanda, não fique acomodado, moldado ali, conformado, enclausurado, não. Permita que o Senhor expanda você, conduza você a novos lugares, a novas oportunidades, porque onde você chegar, você vai ser abençoado. Ou melhor, onde você chegar, você vai abençoar. A Bíblia fala desse crescimento do Senhor Jesus, físico, emocional, intelectual. Eu tenho ouvido, gosto de ouvir algumas coisas, principalmente sobre emoções. E o doutor Augusto Cury falou algo muito interessante esses dias. Ele disse assim: a nossa mente mente. Nem tudo que passa na sua cabeça é verdade, irmão. Nem tudo que está passando na sua cabeça é verdade. E ele disse assim: a nossa mente mente para nós. Quantas vezes a minha cabeça já mentiu para mim? Mas saber disso é muito importante. Porque aí você começa a juntar as coisas, né? A Bíblia não fala de dardos inflamados do maligno? Quantas vezes ele usa pensamentos em nós para nos atrapalhar? E se a gente não conhecer ou entender que existem pensamentos que vêm de fora para dentro, e se a gente não entender que, como ele disse, né, a nossa mente mente, a gente acolhe aquilo como verdade. Mas nem tudo que está passando na nossa cabeça é verdadeiro. Amém, queridos? É só um adendo aqui em cima daquilo que nós estamos estudando. E por fim, a Bíblia fala da graça de Deus que crescia sobre ele. É como eu disse, irmão, nós somos um ser trino, isto é, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Mas eu vou te dizer, se você está crescendo espiritualmente, mas não cuida das suas emoções, você não vai se desenvolver muito. Vai virar uma pessoa descontrolada. Se você cresce espiritualmente, cuida das suas emoções, mas não cuida do seu corpo, vai ter uma vida curta. Então não adianta nós querermos tentar ajustar uma coisa e deixar a nossa vida solta. Não, irmão, tome as rédeas da sua vida.
Cuide daquilo que Deus entregou a você. Deus lhe deu o seu corpo, Deus entregou a você o seu corpo. Cuida bem dele, cuida bem da sua saúde, cuida bem das suas emoções. Pastor, eu não sei nem como fazer isso. Posso lhe dar uma dica? Leia bons livros sobre o assunto. Recomendo veementemente você estudar os livros do Dr. Augusto Cury. Para quem não sabe, ele é dos especialistas mais conhecedores do assunto e brasileiro. E posso te dar um pequeno testemunho dele. Ele aprendeu com o que sofreu. Ele aprendeu a desenvolver as emoções e a intelectualidade dele por aquilo que ele mesmo sofreu. Então ele tem experiência e uma capacidade gigantesca para abençoar a vida de muitas pessoas. Então, uma ótima recomendação para você, para entender um pouco mais sobre emoções. Estamos falando de coisas naturais, amém, queridos? Então, os livros do doutor Augusto Cury, principalmente aquela série dele que ficou extremamente famosa, que é a série sobre o estudo da inteligência de Jesus Cristo, o mestre da sensibilidade, o mestre do amor, o mestre... Tem uns 5 livros lá bem interessantes que com certeza vai abençoar muito a sua vida. E eu vou te dizer, ele não está me pagando nada não para fazer propaganda não, porque o homem é bom mesmo, né? Quando é bom a gente tem que falar. Mas eu quero que você vá comigo rapidamente para Efésios capítulo 4. Livro de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 10. Efésios capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz assim. Efésios 4:10 está escrito: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui vem a inspiração do que nós estamos trabalhando hoje com você. Versículo 12. Querendo ou visando, buscando, na minha tradução diz o aperfeiçoamento, mas eu gosto da tradução que diz o amadurecimento dos santos. Isso me deixa muito animado, querido, saber que Deus me salvou, mas Ele não quer que eu permaneça naquela condição ainda de criança, naquela condição infantil, mas há uma expectativa e Deus liberou os recursos necessários para me fazer crescer, para me fazer aumentar, para me fazer expandir. Deus liberou os recursos necessários para me promover, para me fazer crescer em vida. Isto é, quem eu sou hoje não pode ser quem eu era no ano passado, e nem vai ser quem eu serei no ano que vem, porque é uma constância, é uma linha de constância. Nós precisamos melhorar, avançar, crescer, porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Há uma expectativa divina e existem recursos liberados para isso. Para quê? Para que eu e você amadureçamos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Você já deve ter ouvido falar muito nessa expressão. É um povo mimimi. Isso é o mesmo que dizer, é um povo infantil. É um povo que não amadureceu. E eu não estou falando de você, irmãos, eu estou falando mesmo da geração que nós estamos vendo crescer diante dos nossos olhos. Infelizmente, alguém uma vez disse assim: tempos maus produzem homens fortes produzem tempos bons, e tempos bons produzem homens frágeis. Talvez seja uma consequência disso, mas eu não vou esperar as coisas, determinarem como vai ser.
nós podemos ensinar, nós podemos promover, nós podemos incentivar, e como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos incentivar as pessoas a crescerem, a amadurecerem, a não se conformarem com infantilidade, com meninice. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a se desenvolverem, a muitas vezes se desafiarem, porque Deus tem algo maior preparado para elas. Eu não sei, meu irmão, o que é que está diante de você. Eu não sei qual é a situação que está se apresentando diante de você para te opor ou para lhe desafiar. Uma coisa eu sei, é que se ela está diante de você, Deus tem para você uma solução, um escape, algo preparado para você, e você pode viver algo novo da parte de Deus. Mas sabe como é que nós vivemos essas coisas? É saindo da condição de menino, é saindo da condição de infância espiritual. Precisamos crescer, precisamos avançar. E eu vou te dizer, irmão, quem tem mais interesse que a gente permaneça infantil espiritualmente é o inimigo das nossas almas. Porque eu vou dizer para você, eu tenho 20 anos, ou mais de 20 anos de crente, e quantas vezes eu me pego com tanta meninice, com tanta infantilidade? O que eu quero dizer, pastor, depois de 20 anos não cresceu, é persistência. Sabe por quê, irmão? Não é espontâneo. Não entendi, pastor. Não é pela quantidade de tempo que você tem de igreja. Não adianta. Não funciona assim no reino de Deus. Não é pela quantidade de tempo que você tem de igreja, é o que você faz continuamente. Porque você pode ter, como eu, 20 anos de igreja e continuar sendo uma criança espiritual. Ou como você pode ter 2 anos de igreja e estar se desenvolvendo de uma maneira fantástica. Só depende daquilo que você está entregando-se a cada dia. Eu quero voltar para o texto, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Inconstância é sinônimo de imaturidade, irmão. Vou dizer mais uma vez, e não é esperando um amém seu não se preocupe não, é porque eu quero que fique gravado mesmo no seu coração. Inconstância é sinônimo de imaturidade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, eu já falei isso aqui, a Bíblia fala claramente que nos últimos dias, um dos modos operantes do diabo seria através de espíritos enganadores. A Bíblia fala de falsos profetas, a Bíblia fala de falsos cristos, que se levantariam se dizendo que eram Cristo, para poder enganar a muitos. Quem é que vai nos livrar? Diga comigo, amadurecimento. Diga sem medo, amadurecimento. Quanto mais amadurecido você está, mais haverá discernimento sobre a sua vida. Quanto mais maturidade nós desenvolvemos, mais discernimento haverá nas nossas vidas, para compreender o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é alinhado com a palavra de Deus ou o que é uma heresia. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o diabo iria se apresentar a determinadas pessoas vestido de branco, reluzente, tem até uma aparência de que é do céu, mas só parece. A Bíblia diz que nós, como pessoas maduras, iríamos provar os espíritos. Uau! Já pensou um negócio desse? Provar os espíritos, discernir se aquele espírito vem de Deus ou não. Eu estou pegando um pouco pesado com você hoje, eu estou achando que tem alguém com medo aí eu quero saber de espírito, não. Você não precisa saber, irmão, eles estão aí já, o tempo todo.
Eles estão aí o tempo todo. Somos nós que precisamos aprender a discernir. E como é que vem isso, pastor? O senhor não pode discernir por mim, não? Posso não, ó. Não posso discernir. A não ser que Deus faça um dom entrar em operação na minha vida, naquela situação em especial, que eu tenho orado muito por isso, por discernimento espiritual. Mas sabe qual é a regra geral? É você discernir o que está operando ali. Foi como uma vez, Tati gosta de contar esse testemunho da mãe dela. Estava tendo uma confusão na casa dela. Estava a irmã Vani e as meninas estavam lá se preparando para o almoço. E então uma discussão começou no meio delas ali. Uma começou a brigar com a outra, briga para cá, briga para lá. De repente a Vani bateu na mesa. Epa! O diabo está roubando a nossa atenção. Vamos orar agora pelo pai de vocês, que tem alguma coisa acontecendo agora. E elas começaram a orar, pararam, calaram a boca ali na hora da confusão. Começaram a orar pelo pai, pelo pastor Policarpo. Com uma hora, 2 horas depois, ele liga. E ele começa a narrar que naquela hora que elas estavam brigando e começaram a orar, a fábrica que ele trabalhava estava sendo assaltada. Ele havia levado uma coronhada na cabeça, riscado até perder a vida. Mas aí ele disse: eu não sei o que aconteceu, mas no meio do assalto eles começaram a brigar entre eles, os bandidos, e de repente foram embora. Mas quem estava discernindo espiritualmente as coisas, quem estava percebendo o que estava acontecendo, entrou com uma intervenção na hora. O que eu quero dizer, meu irmão, se permita crescer, se permita amadurecer, deixe a palavra de Deus tocar você, até naquelas áreas que você não queria. Eu já estou muito confortável aqui, são muitos. Deixe Deus mexer lá onde você não quer, deixe Deus amoldar você, deixe Deus levantar você. Meu irmão, eu vou te dizer, Deus está falando essas coisas comigo também, porque eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso quebrar algumas cascas, fazer algumas coisas novas, e nós precisamos avançar. Mas, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: quando nós permitimos isso acontecer da parte de Deus, é porque Ele está preparando algo novo para nós, é porque Ele tem algo novo preparado para nós, novos níveis, novos patamares, e nós precisamos romper essa casca e adentrar nisso que é novo. E eu vou te dizer, não tenha medo. Pastor, eu não sei como é que vai ser. Eu também não, mas vamos embora. Eu só sei de uma coisa: eu quero ir. Se é Deus que está nos convidando, vai, meu irmão. Não tenha medo. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do novo. É isso, irmãos. Aleluia. Nós temos falado tanto sobre coisa nova, e às vezes, eu não vou dizer que é inconsciente, mas o novo assusta em determinadas situações. E como é que vai ser? E como será? Mas eu estou acostumado de outro jeito. Meu irmão, mas a página virou. Uma nova história está sendo escrita. Aleluia. Escute o que eu vou te dizer. Não deixe o medo paralisar você. Não permita que o medo... Pastor, não é que você está com medo no sentido de você estar querendo se esconder, não. Você está com receio de se jogar. Mas eu não sei como é que vai ser. Vamos descobrir juntos. Vamos nos jogar juntos, porque tem uma nova história sendo escrita da parte de Deus. Uma nova página está sendo escrita da parte de Deus, e nós podemos viver isso juntos, descobrir o que é que Ele tem de novo para fazer, porque Ele está fazendo coisas novas, e nós vamos viver. Nós não vamos ficar apegados aos 26 anos que passaram. Foi maravilhoso, só chegamos até aqui porque foi a boa mão do Senhor quem nos trouxe até aqui. Mas, irmão, eu estou olhando para frente, porque existem novas pessoas, existem novas coisas para acontecer, novas fases, novas pessoas a serem alcançadas, novos ministros para serem levantados, novas igrejas para serem abertas. Então
eu estou olhando para frente, eu estou celebrando o que passou, mas eu estou me preparando. Senhor, eu não estou satisfeito, eu quero ver mais, eu quero viver mais, queremos produzir mais. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos viver isso quando nos entregarmos a essa expansão. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim para profetizar. Aleluia. Às vezes, reconstruir dá mais trabalho que construir. Mas você sabia que a gente não tem medo de trabalho? Nem Deus. Há um processo de reconstrução de muitas coisas e de pessoas. Aleluia. Muros que haviam sido derrubados serão reconstruídos. Muros, cidades, eu estou me referindo a pessoas, cidades sitiadas, assoladas. É tempo de reconstrução. Reconstruindo muros, reconstruindo cidades. Deus está reconstruindo pessoas. É por isso que nós nos entregamos a essa proposta. Cresça, amadureça, expanda. Não permita que cascas impeçam você de crescer. Não permita que estruturas impeçam você de avançar. Rompa com essas estruturas. Rompa com aquilo que já foi colocado sobre você. Porque há uma nova estação. É por isso que nós estamos falando de crescimento. É como plantas que rompem com cascas, rompem com oposições para subir, para apresentar-se diante de Deus. Aleluia. E se Deus trouxe você aqui nessa noite, é porque Ele começou a fazer isso com você. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está abrindo os nossos olhos. Eu creio, Pai, que nós vamos provar dessa expansão em todas as áreas da nossa vida. Não apenas crentes melhores, mas maridos melhores dentro de casa. Não apenas crentes melhores, não apenas frequentadores de igreja melhores, mas pais melhores, mães melhores, esposas melhores, filhos melhores, servos melhores, empregadores melhores, melhores profissionais liberais. Eu creio, Pai, na Tua igreja, te representando com fidelidade no meio dessa geração. Obrigado, Pai, por essa noite. Oh, aleluia. É por isso que a oração é tão importante.
porque ela é como uma ponte. Ela é como uma ponte daquilo que Deus está fazendo. Ela é como uma ponte daquilo que Deus está promovendo. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Existem expressões em mim que eu não consigo liberá-las. Você pode orar em outras línguas no seu lugar, por favor? Você que é batizado com o Espírito Santo. Ramamanda rahaso korovo brekasha rabababababas. Ramana haseketere rababababababahaso korobabababas. Eu vejo isso em meu espírito. Cidades que já haviam sido devastadas, cidades que haviam sido, elas estavam como monturos, quebradas, desoladas. É um tempo de reconstrução, tijolo após tijolo. É um tempo de edificação, tijolo após tijolo. Aleluia. O Espírito de Deus está trabalhando. Eu oro, Senhor, pelo seu agir sobre a nossa vida nesta noite. E eu declaro em nome de Jesus Cristo a sua obra em nós, produzindo novos frutos em nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus essas paredes sendo erguidas, essas paredes sendo levantadas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo essas paredes sendo aprumadas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo todo entulho sendo retirado, todo entulho sendo arrancado. E eu declaro em nome de Jesus: paredes ergam-se, levantem-se. É tempo de reconstrução sobre a sua vida. É tempo de reconstrução sobre a sua vida. Eu libero essa palavra sobre você nessa noite. Reconstrução. 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 Não ficará devastado, não ficará assolado. Ele está reconstruindo. Ele está reconstruindo você, reconstruindo a sua vida. Aleluia. Eu quero te dar essa oportunidade para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quer entregar o seu coração e a sua vida a Ele, você pode me perguntar: pastor, como é que eu faço isso? A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito de salvação. Por isso, se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, eu quero orar por você. Se essa pessoa é você, basta você fazer um sinal com a sua mão,
e nós vamos orar junto com você. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite, entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Ou se porventura você se desviou dos caminhos do Senhor e nessa noite você quer se reconciliar com Ele, se você quer entregar a sua vida a Ele ou se reconciliar com o Senhor Jesus, nós queremos orar com você. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite? Amém. Glória a Deus. Então me permita concluir esse momento orando por você. Pai, em nome de Jesus, no meio do seu povo, no meio dos teus filhos, Pai, eu libero essa palavra sobre a vida deles e eu declaro sobre a vida de cada um deles, Deus reconstruindo em sua vida, tijolo após tijolo, do que foi derrubado, tijolo após tijolo, daquilo que foi arrancado de você, daquilo que foi derrubado em sua vida, daquilo que foi destruído. Eu declaro em nome de Jesus Cristo essa reconstrução tomando forma, essa reconstrução tomando forma em você e ela sendo acelerada em nome de Jesus Cristo. Como Neemias, eu declaro sobre a sua vida que esses muros se levantarão e se erguerão de maneira sobrenatural sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, ergue na vida deles, Pai, reconstrói na vida deles, para que eles não sejam mais como meninos, para que não sejamos mais como meninos, para que não sejamos mais levados em roda por qualquer vento de doutrina, mas para que possamos avançar em direção ao alvo, para que possamos crescer em amadurecimento, em varonilidade, em nome de Jesus. Eu tenho essa impressão no meu coração, queridos, que em algum tempo à frente, eu não sei dizer quanto tempo, é pelo menos um ano à frente, a sensação que eu tenho é que algumas pessoas vão olhar para trás e dizer: meu Deus, como mudou. Eu estou falando de pessoas que estão aqui nessa noite. Eu estou falando de pessoas que estão aqui conosco agora. Eu tenho essa impressão no meu coração. Daqui a algum tempo, alguns de vocês vão ficar surpresos. Uma boa surpresa. Meu Deus, eu não esperava que fosse ficar assim. Eu não esperava que fosse acontecer assim. Ele faz, Ele continua fazendo, e Ele vai fazer outra vez. Ele vai fazer outra vez, porque Ele não se cansa. O guarda de Israel não se cansa. Ele não volta atrás. Ele faz de novo, Ele faz de novo, e Ele está fazendo outra vez. Aleluia. Glória a Deus.